Olá, bem-vindos à nossa aula de Legislação Especial Civil. E o tópico de hoje é Juizados Especiais Federais. Hoje vamos falar sobre os JEFs, Juizados Especiais Federais. Vamos estudar a regulamentação deles nos termos da Lei 10.259 de 2001. Vamos ver que a aplicação subsidiária da Lei 9.099, bem como do novo Código de Processo Civil. Vamos estudar a competência dos JEFs, que é absoluta e se dá sobre causas cujo valor exceda 60 salários mínimos. Vamos estudar se é possível ou não um mandado de segurança nos JEFs. Vamos ver questões relativas à legitimidade, bem como procedimentos e provas. E então nós falaremos dos recursos e da execução. Desde já, então, nós temos que notar que no âmbito dos juizados especiais federais, regidos pela Lei 10.259, já no artigo 1º, nós temos que são instituídos os juizados especiais cíveis e criminais da Justiça Federal, aos quais se aplica, no que não se conflitar com esta lei, o disposto na Lei 9.099, ou seja, a Lei dos Juizados Especiais. Aqueles aplicáveis no âmbito da Justiça Estadual, eminentemente. E eis que nós temos o seguinte: juizados especiais federais, na menção do que juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. Porém, nós temos algumas peculiaridades com relação à competência. Não é toda e qualquer causa até 60 salários mínimos que terá competência, em que o juiz do juizado especial federal terá competência. E eis que, na medida em que a Lei 10.259 ela pressupõe a aplicação subsidiária da Lei 9.099 e também do novo Código de Processo Civil, nós temos que aqueles critérios, aqueles parâmetros previstos no artigo 2º da Lei 9.099, quais sejam simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, aplicam-se aqui no âmbito dos juizados especiais federais. Esta questão e outras pontualmente aplicam-se advindas da Lei 9.099 aqui aos juizados especiais federais. E em algumas questões ainda mais subsidiariamente, o novo Código de Processo Civil. Vamos falar agora sobre a competência. Então, a competência ela está regida pelo artigo 3º. Artigo 3º. Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de 60 salários mínimos, bem como executar suas sentenças. Então, nós já temos uma relevante distinção. Lá na Lei 9.099, nós não temos o valor de 60 salários mínimos. Lá no âmbito estadual, nós temos o valor de 40 salários mínimos. 40 salários mínimos. Olha só que interessante. Então, nós já temos uma diferenciação com relação ao valor. Um ponto aqui importante. Vamos supor que duas partes que tenham sido vítimas de algum tipo de dano e assim por diante, vamos supor que essas partes tenham conjuntamente um valor que, a título de indenização, o pleito dessas duas partes conjuntamente venha exceder 60 salários mínimos. E agora, é competente o Juizado Especial Federal? Essa questão encontra a resposta na jurisprudência, está bem? Na jurisprudência, o STJ diz que deve-se considerar o valor de até 60 salários mínimos para cada autor. 60 salários mínimos para cada autor, nos termos do agravo do recurso especial 554.757 de São Paulo, ano 2014. Mais uma questão. Conforme a gente vai ver em maior detalhe, a execução, regra geral, há exceções, a execução no âmbito dos juizados especiais federais
só se dá sobre os próprios julgados, está bem? Só sobre os próprios julgados. Vamos supor, então, que em primeiro grau, lá numa vara comum, lá na Justiça Federal, o juiz federal tenha, então, exarado uma sentença no valor condenatório de 30 salários mínimos. É possível, se executar este título judicial emanado pela Justiça Federal, porém, numa vara civil comum federal, e executar este título judicial aqui no âmbito dos JEPs? A resposta é negativa. A resposta é negativa. Igualmente, não há que se falar em, por exemplo, homologação de sentença exarada por tribunal estrangeiro, porque conforme nós vamos ver, nós temos uma série de pequenas exceções. Uma série de pequenas exceções. Outra questão importante aqui diz respeito, tá? Diz respeito à presença do advogado. O advogado, está bem, ele é facultativo no âmbito dos juizados especiais federais. Aqui nós temos a aplicação do artigo 10 da referida lei. Artigo 10, então, diz o seguinte: as partes poderão designar por escrito representantes para a causa, advogado ou não. As partes poderão designar por escrito representante para a causa, advogado ou não. Eis que, quando se trata, porém, de questões criminais, a situação é distinta, posto que para o STF, em seu julgado que vem a ser da ação direta de constitucionalidade 3168-6 a 3168-6, eis que, para o STF, tal dispositivo somente se aplica a questões cíveis. Somente questões cíveis. Outra questão, a competência, aqui no âmbito federal, ela é absoluta. Está bem? No âmbito federal, a competência é absoluta. Cuidado aí quem for fazer qualquer prova no âmbito federal, prova para a Justiça Federal, analista técnico, Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal, e assim por quê? Porque aqui nós temos que uma distinção muito relevante a partir da questão da competência se encontra aqui na lei dos JEPs em relação à justiça estadual. Porque no âmbito estadual, a competência aqui é relativa. Lá no juizado especial civil estadual, a competência é relativa. Portanto, se uma causa ela é de, no ano, por exemplo, até 30 salários mínimos, a parte pode escolher se quer o juizado especial ou não. Aqui no âmbito federal é diferente. A competência ela é absoluta, absoluta, de modo que não cabe a parte escolher. Não cabe a parte escolher. Se a causa é de até 60 salários mínimos, nós temos competência absoluta do juizado especial federal, portanto, somente este é competente. Olha só então o que acontece. Vamos supor que a causa venha a exceder 60 salários mínimos. Vamos supor que essa causa exceda pouco. Essa causa seja do valor de 65 salários mínimos, 70, enfim. E a parte, ela tenha interesse, está bem? Vamos supor que a parte tenha interesse de processar, de apresentar a respectiva demanda juntamente do JEF, justamente pelo fato dele ser mais célere, ter um procedimento simplificado e assim por diante. E agora, o que acontece aqui? Nessa hipótese em que o valor da causa for um pouco superior, simplesmente superior aos 60 salários mínimos, então, e uma vez apresentada a causa, a parte deve ser intimada para que possa escolher uma de duas ações. Ou ela realiza, ou se procede com a extinção do feito, e ela agora apresenta sua demanda lá na vara competente federal, na vara federal competente, ou então ela pode renunciar ao valor excedente. Está bem? O juiz deve intimar a parte para que ou manifeste-se pela extinção do feito, ou então para que ela renuncie expressamente. E aqui a renúncia deve ser expressa, vedada a renúncia tácita. Se a parte não se manifestar sobre eventual renúncia, o juiz do Juizado Especial Federal deve extinguir o feito. Outra questão, pode a parte fracionar? Uma parte
da causa, vamos supor, 40 salários mínimos num processo e mais 40 salários mínimos em outro processo. É possível o fracionamento? Também não. Isso seria burlar a lei. Outra questão. Decorre da competência absoluta que, primeiro, não há aproveitamento dos feitos. Está bem? Não há aproveitamento dos feitos. Ou seja, aqui já se decorre uma outra questão que é a seguinte. Não há remessa do processo para a vara comum. Ou seja, a pessoa apresentou uma causa, uma demanda em que a causa era de 70 salários mínimos, o juiz do Juizado Especial Federal, então deve realizar esse procedimento de intimar a parte para ou renunciar ou extinguir o feito. Os autos não podem ser remetidos para o juiz competente. Então, não é possível o recebimento desses autos para a vara comum. Está bem? E isto decorre da jurisprudência no âmbito dos tribunais regionais federais. Outra questão. Competência sobre a matéria. Com relação à competência sobre a matéria, nós temos o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 10.259, que vem a disciplinar algumas questões importantes, está bem? Artigo 3º, compete ao Juizado Especial Federal Civil processar, conciliar, julgar as causas de competência da Justiça Federal até o valor de 60 salários mínimos, bem como executar a sua sentença, que nós já comentamos esse dispositivo. Porém, eu queria falar então só dos parágrafos. Com relação ao parágrafo 1º, está bem? Inciso 1, nós temos exceção. As causas referidas no artigo 109, 2, 3 e 11. As questões internacionais não se processam no JEF. Está bem? As questões internacionais não se processam no JEF. As previstas nos incisos 2, 3 e 11 da Justiça Federal. Ou seja, aquelas entre Estado estrangeiro e organismo internacional e município, pessoa domiciliada ou residente do país, as causas fundadas em tratado ou contrato de união com o Estado estrangeiro ou organismo internacional, está bem? Bem como 11, a disputa sobre direitos indígenas, não se processa no JEF. Há várias outras exceções. As ações de mandado de segurança, desapropriação, divisão de marcação popular, as ações populares, execuções fiscais e improbidade administrativa, bem como as questões relativas a direitos e interesses difusos, coletivos, individuais e homogêneos, e bem como os incisos 2, 3 e 4, anulação, cancelamento de ato administrativo federal e assim por diante, imóveis da União, tá? Nós temos essas questões expressas no parágrafo 1º, artigo 3º. O que mais? Aqui com relação ao mandado de segurança, porém, nós temos algumas questões, algumas diferenciações. Quando a lei fala na vedação ao mandado de segurança, deve-se ter em mente que a lei está vedando apresentar o mandado de segurança em si. Vamos supor que nós tenhamos como autoridade coautora um órgão da União, uma agência reguladora, uma ANS, enfim, nós temos como coautor aí essa respectiva agência. Eis que você, como parte afetada, quer apresentar um mandado de segurança em face desta respectiva agência ou autarquia, enfim. Você pode apresentar um mandado de segurança no JEF? A resposta é clara, não. Está bem? Não. Porém, há situações em que é possível a apresentação de mandado de segurança. São chamadas de hipóteses distintas que a jurisprudência acolhe. Primeira diferenciação, tá? Primeira e principal diferenciação, possivelmente, diz respeito ao seguinte: as hipóteses em que há um mandado de segurança coletivo que já tenha sido apresentado juntamente da vara federal competente e a execução deste mandado de segurança coletivo pode se dar, sim, no âmbito do JEF. Hipótese clássica. Vamos supor que determinado medicamento tenha sido deferido o seu fornecimento em sede de mandado de segurança coletivo lá na vara federal comum. E você seja uma parte que precisa deste medicamento, que teve o deferimento de distribuição pelo SUS e assim por diante. Há um mandado de segurança, já há uma coisa julgada aí, e agora pode você conseguir, digamos assim, a execução individual deste mandado de segurança no âmbito do JEF?
A jurisprudência vai dizer que sim. E há uma exceção, digamos assim, dupla. Por quê? Porque, regra geral, o JEF só vai realizar a execução dos próprios julgados. Mas em sede de execução de mandado de segurança coletivo, nós temos que essa execução individual pode se dar no âmbito do JEF. E aqui resta uma observação. Mas, de certo modo, é uma diferenciação com relação à questão do mandado de segurança, porque você não está apresentando o mandado de segurança, você está executando o mandado de segurança. E há uma exceção com relação à ideia de que, no âmbito da competência do JEF, o JEF só pode realizar a execução dos próprios julgados. Outra questão, tá? Outra questão importante. É possível a apresentação de mandado de segurança em face de atos jurisdicionais, está bem? Olha só, vamos supor que o JEF tenha exarado uma decisão. Já vamos estudar os recursos em melhor detalhe. Porém, por enquanto, só para explicar essa questão do mandado de segurança, vamos nos ater a essa questão bem simples. O Juizado Especial Federal, o juiz do Juizado Especial Federal, vem aprolatado na decisão. Eis que é possível se apresentar desta decisão um mandado de segurança. Para o quê? Para a turma recursal. Para a turma recursal, que a gente já vai estudar como é que ela funciona. Aqui, este procedimento que vem a possibilitar a apresentação de mandado de segurança com relação a ato jurisdicional para a turma recursal, vem estar previsto na súmula 376 do STJ. Súmula 376 do STJ informa que compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial federal. Portanto, é possível a impetração de mandado de segurança nesta hipótese. Quais são os exemplos de decisões? Que decisões podem ser objeto de mandado de segurança? Nós temos algumas especificações no âmbito da jurisprudência. Tá? A jurisprudência do STJ garante que é possível mandado de segurança quando esta decisão do Juizado Especial Federal, quando esta decisão for pela incompetência do mesmo. Olha só, vamos supor que essa decisão aqui seja de um juiz de um juizado que tenha dito o seguinte: eu não vou receber esta causa porque esta causa aqui ela é de, vamos supor, 50 salários mínimos. E eu só vou receber causas de até 40 salários mínimos porque eu vou interpretar a Lei 9.099 como derrogando, sei lá eu, aqui essa nossa normativa especial. Esta decisão ela está errada. Né? Causas até 60 salários mínimos são de competência do JEF. Se o juiz não aceitar uma causa de até 60 salários mínimos e tiver uma interpretação equivocada, disser que, não, aqui eu só aceito 40 salários mínimos, essa decisão ela vem a justamente impossibilitar a admissão de competência desse próprio juiz. Eis que essa decisão em que o juiz nega sua própria competência é passível de mandado de segurança. Outra questão, está bem? Outra questão. Quando se tem uma situação de recurso indevidamente julgado deserto. Vamos supor que o JEF tenha agora já aprolatado uma sentença, e desta sentença a parte tem apresentado um recurso, e este recurso foi julgado deserto. Dessa decisão que determina a deserção do recurso, cabe mandado de segurança. E mais uma questão, é possível também o mandado de segurança quando nós tivermos o mandado de segurança na condição de substitutivo de recurso, e aqui nós temos o princípio da fungibilidade, está bem? O princípio da fungibilidade. Na medida em que esse mandado de segurança puder ser conhecido como um recurso cabível, ele deverá ser recebido como um recurso cabível. Mais uma observação aqui. Vamos supor que determinado Juizado Especial Federal
se dê por incompetente. Se dê por incompetente, extinguindo-se o feito. E ele se dê por incompetente por acreditar não ter uma competência territorial sobre a respectiva causa. Vamos supor que ele acredite que a competência seja de um juizado especial federal vizinho. Esse juizado especial vizinho também se dê como incompetente, tendo sido apresentado, então, o mandado de segurança perante perante a respectiva, tendo sido apresentado justamente o respectivo recurso, um mandado de segurança, enfim, neste caso. A questão é, dentre esses dois GEFs, tá? Dois GEFs que vêm a se dar por incompetentes, tá? Cada um com uma decisão distinta sobre a respectiva competência. A quem caberá julgar? A quem caberá julgar? Aqui nós temos, então, a aplicação da súmula 428 do STJ, que diz que compete, está bem, ao STJ julgar conflitos de competência entre juizado especial federal e juízo federal, está bem? Qualquer conflito de competência que não sendo necessariamente GEF, né, sendo da Justiça Federal, caberá não mais à turma recursal, mas sim ao respectivo tribunal. Quando for entre juiz federal e juizado especial federal, caberá ao respectivo TRF. Mais uma questão aqui. Vamos falar agora sobre a legitimidade, está bem? Sobre a legitimidade. Afinal, quem pode ser parte no juizado especial federal? Aqui nós temos o artigo 6º. Artigo 6º impõe o seguinte: podem ser partes no juizado especial federal civil, como autores as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na legislação específica, e como réis a União, autarquias, fundações e empresas públicas federais. Está bem? Como autores, então, pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte. Eu passo que, como ré, a União, autarquia, fundações e empresas públicas federais. Importante, nós vemos também a questão do litisconsórcio, está bem? Litisconsórcio. É possível nós termos um litisconsórcio no âmbito do GEF, considerando-se os critérios e as diretrizes de simplicidade que devem ser observadas nos GEFs? A resposta é negativa. Só não é possível se apresentar demandas em litisconsórcio com uma única exceção, que é o litisconsórcio necessário. Quando houver litisconsórcio necessário, aí sim nós podemos ter alguns autores denominam de pluralidade, né, de requerentes, mas na verdade serão dois requerentes conjuntamente defendendo o único interesse. Então, nessa hipótese, nós temos um litisconsórcio necessário, que daí sim é possível. E com relação à legitimidade, caso venha-se a ter um questionamento sobre a personalidade jurídica de uma parte requerente, é possível se realizar também um incidente. Tá? É possível se apresentar um incidente de desconsideração da personalidade e desta decisão, curiosamente, cabe mandado de segurança. Com relação aos procedimentos, nós temos algumas questões. Tá? Uma observação preliminar. Nos termos dos enunciados da FUNAGEF, enunciado FUNAGEF 53, não há prazo em dobro, está bem? Não há prazo em dobro, nem mesmo para a defensoria. Outra observação em sede de procedimento. Artigo 7º. Não há citação por edital, está bem? Não há citação por edital. E no âmbito dos GEFs, está bem? No âmbito dos GEFs, há que se respeitar a citação pessoal, tá? A citação pessoal de quem? Da AGU e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do artigo 35 da Lei Complementar 75 de 93, está bem? A citação pessoal deve ser observada. O que acontece aqui? O STF possui jurisprudência
no sentido de que o procurador autárquico não possui a prerrogativa da citação pessoal. Está bem? O procurador autárquico não possui tal prerrogativa. O que mais? Outra questão interessante aqui no âmbito dos juizados especiais federais diz respeito à possibilidade de transação. Está bem? Possibilidade de transação. Olha só, nos termos do artigo 10, parágrafo único, os representantes judiciais da União, autarquias, fundações e empresas públicas federais, bem como os indicados na forma do caput, ficam autorizados a conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos juizados especiais federais. Olha só, então o advogado, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, ele pode desistir de uma demanda. Nós temos aqui uma delimitação, então, na verdade, até uma exceção ao princípio da indisponibilidade, né, da indisponibilidade do bem público, da indisponibilidade dos interesses da administração pública. Por quê? Porque o advogado, ou seja, representante judicial, ele pode transigir no âmbito do JEFS. Outra questão interessante que diz respeito a procedimento. É possível cautelares, está bem? É possível se apresentar cautelares no âmbito dos juizados especiais federais. Isso está previsto no artigo 4º, que dispõe que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares no curso do processo para evitar dano de difícil reparação. Está bem? Portanto, nós temos também esta questão das cautelares sendo possíveis. Mais uma questão aqui que ela é idêntica, né, com relação à Lei 9.099. No âmbito dos JEFs, é possível se falar em julgamento do mérito de plano. Está bem? Julgamento do mérito de plano. Só que o que acontece? Esse julgamento, se for pela improcedência, ele não precisa de citação, porém, se for pela procedência do pedido, deve-se garantir sempre o contraditório. A resposta, no âmbito aqui dos procedimentos, ela pode se dar de maneira escrita, oral, e eis que o não comparecimento a qualquer audiência vem a implicar na confissão ficta ou revelia. Mais uma questão aqui que representa uma comparação do procedimento do JEF com o procedimento do Juizado Especial Civil lá no âmbito estadual. É o seguinte: não é possível a reconvenção. Está bem? Não é possível a reconvenção. Aplica-se aqui o artigo 31 da Lei 9.099 de maneira subsidiária. Está bem? Ou seja, não é possível a reconvenção. Porém, em que pese não ser possível a reconvenção, é possível um outro tipo de pedido, que é o chamado de pedido contraposto. O que é o pedido contraposto? É um pedido que se contrapõe, né, à demanda inicial, em que não é necessária a discussão fática. Se determinada parte demandada ela não discorda de questão de fato, ela eventualmente, então, pode apresentar um pedido contraposto. O que mais? Processo civil. Perdão, nos termos do artigo 496 do novo Código de Processo Civil, nós temos esse instituto da remessa necessária, que impõe que está sujeito a duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença que proferida contra a União, né, e as suas respectivas autarquias, assim por diante do sempre inciso 1, ou jogar procedentes os embargos de execução fiscal. Esse que nos temos parágrafo 1º a 3º, nós temos que, agora sim, no 3º, não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a
1.000 salários mínimos para a União e 500 salários mínimos para os estados e 100 salários mínimos para os municípios, está bem? Sendo que para os municípios que constituem capitais de estados aplica também o valor de 500. Ou seja, nós temos até certo modo uma redundância, né? Porém, desde já, caso tivéssemos uma mudança com relação à determinação do novo CPC, está bem? No novo CPC, a lei dos juizados especiais federais continuaria reforçando a dispensa da remessa necessária. Remessa necessária, também denominada de reexame necessário. Outra questão. Para onde vão os recursos? Está bem? Os recursos vão para o TRF? Não. Os recursos vão, regra geral, tá? Os recursos são apresentados, regra geral, para as turmas recursais. Turmas recursais, seguindo-se aqui o modelo, basicamente, dos juizados especiais, né? Elas são formadas por 3 juízes e não desembargadores, está bem? 3 juízes e não desembargadores. E importante aqui nós sabermos que nos termos da Constituição Federal existe algo que é a chamada cláusula de reserva de plenário. Quando as turmas recursais vierem a ter uma causa em que questão constitucional seja suscitada, não vai se aplicar a essas turmas recursais, está bem? A hipótese de reserva de plenário, previsto no artigo 97 da Constituição Federal. E isto está nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no agravo em recurso extraordinário 792-562 de 2014. Portanto, STF, no agravo em recurso extraordinário 792-562 de 2014, dispensa a observância da cláusula de reserva de plenário nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. E quais são os recursos? Tá? Quais são os recursos aqui cabíveis no âmbito dos juizados especiais federais? Nós temos nós temos como primeiro recurso o recurso inominado. O primeiro recurso é o recurso inominado. Está bem? Nós temos também os embargos de declaração, temos o pedido de uniformização de lei federal e o recurso extraordinário. Notem que eu mencionei esses 4 recursos, né? Mencionei esses 4 recursos. Porém, eu não mencionei o recurso das decisões interlocutórias. E agora, cabe recurso das decisões interlocutórias? Tá? Nós temos o seguinte, artigo 5º, está bem? Artigo 5º da Lei dos Juizados Especiais Federais, tá? Vai dispor que, exceto nos casos do artigo 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva. Está bem? Somente será admitido recurso de sentença definitiva. Portanto, não seria cabível, em tese, o recurso de decisões interlocutórias. Estas, por sua vez, poderiam ser discutidas em sede de um eventual recurso apresentado, eventual recurso inominado apresentado. Porém, nós temos que, para parte da doutrina, está bem? Para parte da doutrina, é possível o agravo de instrumento, ao menos com relação às medidas cautelares. Com relação às medidas cautelares, seria possível o agravo de instrumento, sendo que as demais questões deveriam ser apresentadas em sede recursal. Outra questão. É possível a apresentação de embargos de declaração, os embargos aclaratórios, né? Está previsto nos artigos 48 a 50 da Lei 9.099. Lei 9.099 se aplica aqui neste dispositivo. E eis que, regra geral, nós temos que os embargos de declaração, eles interrompem o prazo para oferecimento de outro recurso. Porém, quando a matéria for penal, e aqui só fazendo uma observação, lá na matéria penal, o recurso de embargos declaratórios, embargos de declaração, vem a suspender o prazo, não interromper. Aqui, em matéria civil, o prazo para a apresentação de outro recurso ele é interrompido por conta da apresentação dos embargos declaratórios. Porém, em sede penal,
os embargos declaratórios tão somente suspendem o prazo para apresentação de outro recurso, por conta da necessidade de celeridade do processo penal. E eis que temos também, agora, não mais falando dos embargos de declaração, temos o recurso inominado. Então, nós temos esse recurso inominado, justamente ele não tem nome, né, mas ele deve ser apresentado para as turmas recursais. Turmas recursais no prazo de 10 dias, tá bem? Prazo de 10 dias. O efeito é defuntivo, e não há que se falar em efeito suspensivo, porque nos termos dos artigos 16 e 17 da Lei dos Juizados Especiais Federais, tá bem? Aqui nos termos dos artigos 16 e 17, no âmbito da Lei dos Juizados Especiais Federais, só ocorre a execução com o trânsito em julgado. Somente com o trânsito em julgado é que ocorre a execução. Outra questão. Cabe recurso extraordinário nos termos do artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal, combinado com o artigo 15 aqui da nossa lei. Portanto, é possível o recurso extraordinário. Outra questão. Não há que se falar em RESP, está bem? Não há que se falar em RESP. Porém, é possível se falar, no caso, em pedido de uniformização de jurisprudência. É como se fosse o RESP, tá? É muito similar ao RESP. E eis que esse pedido de uniformização de jurisprudência, ele conta com um procedimento próprio, previsto no artigo 14, em que é realizada então uma reunião de turmas, está bem? E desta reunião de turmas, nos termos do próprio artigo 14, é possível se apresentar embargos de divergência, está bem? E este recurso é somente sobre questão material, não sobre questão processual, sendo que pode haver recurso somente para manifestação do STJ, somente para manifestação do STJ, nos termos do artigo 14, parágrafo 4º, está bem? Acabo por aí os recursos? Os recursos sim, porém, é possível se falar de ação autônoma de impugnação. E aqui não estou falando de recursos, tá? É possível se apresentar a famosa ação rescisória, está bem? A famosa ação rescisória. Os enunciados do FONAGEF disciplinam, interpretam justamente a legislação nesse sentido. A ação rescisória prevista no 966 do novo CPC, prevista também no artigo 59 da Lei 9.099, tá? A Lei 9.099, e eis que, aplicando-se subsidiariamente a Lei 9.099 aqui nos juizados especiais federais, nós encontramos a possibilidade de apresentação da ação rescisória. Reitero, não é um recurso, é uma ação autônoma de impugnação que visa desconstituir a coisa julgada e assim por diante. Eis que agora vamos já dar encerramento à nossa aula com a questão da execução. Execução é algo bem simples, está bem? A execução, ela somente pode se dar após trânsito em julgado. Trânsito em julgado. E eis que a execução pode se dar de ofício pelo juiz, ou seja, um procedimento muito simples, muito objetivo. Artigo 16, os artigos 16 e 17 vêm a disciplinar isto. Olha só, artigo 16. O cumprimento do acordo ou da sentença com trânsito em julgado que impõe a obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisas será efetuado mediante ofício do juiz, autoridade citada para a causa, com cópia da sentença ou acordo. Ou seja, o juiz vai tão somente oficiar a respectiva autoridade. Vai oficiar, por exemplo, a Caixa Econômica, vai oficiar o órgão respectivo e assim por diante. E eis que o juiz pode fazer isso até de ofício, né? O que acontece? Não há que se falar em embargos, execução, mas tão somente uma peça, né, uma defesa que é denominada de impugnação simples. Está bem? Há que se falar tão somente em impugnação simples. Outra questão diz respeito ao seguinte. Em sede de execução, é possível se ter situações em que o valor da causa excede 60 salários mínimos. Tá? E aqui você tem que ver o porquê. Por que o valor da causa excede 60 salários mínimos? E a partir deste porquê é que você vai ver se este valor pode ser julgado, pode ser executado em sua integralidade ou não. Se o valor da causa exceder 60 salários mínimos, está bem? Porém, esses 60 salários mínimos decorrer de
as trintes, tá? As trintes e multa e as trintes, o valor total, ainda que exceda 60 salários mínimos, pode ser executado aqui no âmbito do GEF, está bem? Demais hipóteses, para as demais hipóteses, veda-se o fracionamento. Veda-se o fracionamento. E eis que aqui é importante se mencionar que o próprio juiz pode determinar o sequestro, sendo dispensada a penhora. É este o procedimento aqui relevante. Com isso, nós temos que nós vimos os principais tópicos relativos a juizados especiais federais, vimos que a disciplina se dá primordialmente, né, pela Lei 10.259, porém aplica-se subsidiariamente para algumas questões relevantes, como, por exemplo, o recurso, algumas questões recursais, né, a possibilidade de aplicação no âmbito dos GEFs de ação rescisória e outras questões, aqui a Lei 9.099, bem como ainda subsidiariamente o novo Código de Processo Civil, a título de exemplo, para fins de arguição de suspeição, impedimento e assim por diante. Vimos que a competência no âmbito do GEF, ela se dá sobre causas cujo valor seja de até 60 salários mínimos e ela é absoluta. Não vamos esquecer que essa competência sobre 60 salários mínimos diz respeito a cada autor. E em sede de legitimidade, o litisconsórcio só é possível quando for necessário. Vimos que o mandado de segurança, ele só é possível contra atos jurisdicionais. Não é possível se apresentar um mandado de segurança quando a autoridade coautora é uma autarquia, né, um órgão da União, mas tão somente quando o mandado de segurança tiver um ato coautor, o próprio juiz do GEF. Vimos questões relacionadas à legitimidade, tá? Vimos questões relacionadas à legitimidade, que pode ser parte, de um lado, né, a União, de outro lado, a microempresa, empresa de pequeno porte, a pessoa física, né? Vimos questões relacionadas ao procedimento, que é simplificado, bem como a prova, sendo que o fato da prova ser complexa não afasta a competência do GEF, que agora, eu só reitero, é uma competência absoluta, diferente lá no Juizado Especial Civil, da Lei 9.099, que é a competência relativa, aqui é absoluta, que implica a extinção do feito, não remessa dos autos e assim por diante, quando a demanda for incorretamente apresentada no GEF. Vimos os 4 principais recursos, bem quais sejam recurso nominado, embargos aclaratórios, o pedido de uniformização de jurisprudência e o recurso extraordinário, bem como vimos o processo simplificado de execução. Por hoje é isso. Tchau, tchau.